da igreja. E não tem ninguém influenciando dentro da igreja. Porque nas outras igrejas... Ah, e outra coisa, não tem doutrina de nicolaítas, de São Nicolau, etc e tal. Não tem isso lá na igreja. Mas o que? O esfriamento é total, que as pessoas estão trocando o mundo ao invés da igreja. Irmãos, mais um parênteses aqui. E não é questão de, a igreja é fria, a gente tem esse costume, né? A gente rotula, batista, presbiteriana, e não sei o que, é fria, e tudo. A gente brinca mesmo, né? Enfim, não é questão disso, irmãos. É questão da pessoa trocar a igreja para o mundo. Amém? Vamos lá, versículo 2, para correr aqui. Amém. Pode colocar? Lá no finalzinho. Vem aqui, ó, fica aqui. Ajuda aqui. Sinais do esfriamento. Amém? Sinais da morte da vida do crente. Pode falar, professor. Primeiro, silêncio. Amém. Apocalipse 4:8. Aí vem a frieza. Romanos 12:11. O endurecimento, o isolamento, perdão de visão, cegueira, decomposição e sepultamento. Amém. A igreja de Sardes está pronta, estava prestes a ser sepultada. Mas Jesus vem aqui, ó, versículo 2: estejam atentos, fortaleçam o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas, íntegras, aos olhos do meu Deus. Jesus é tão bom, Jesus é amor, mas Ele é tão amoroso porque Ele vem com advertência. Ele não vem com repreensão, Ele vem advertindo a igreja. Nós que levamos para a repreensão. A gente já trabalhamos aqui a questão da advertência e repreensão. Lá quando os filhos de Arão, né, apresentaram fogo estranho, Deus falava diretamente com Moisés, não falava? Só que quando os filhos de Arão pisaram na bola feio, o que aconteceu? Deus chamou Arão, porque senão Moisés ia entender não como uma advertência, mas como uma repreensão, e ele advertiu a Arão. Olha que legal, olha o amor de Deus. E ele vem, adverte: olha, guarda ainda o que você tem, o que resta, guarda isso. 2, estejam atentos, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Questão de esfriamento espiritual, cegueira espiritual e a necessidade de um avivamento. A igreja precisava aqui de um avivamento. E avivamento, irmãos, da palavra, porque estavam fugindo da palavra. Porque se seguissem a palavra de Deus, não havia essa licenciosidade e muito menos a igreja seria influenciada tal como foi. Não achei as suas obras perfeitas, íntegras, aos olhos do meu Deus. É a pessoa que na igreja, né, prega, canta, louva, arranca aplausos, mas avoca, chama os aplausos, chama os elogios para si. É muito bonito. Todo mundo, nossa, muito bonito. Eu mesmo posso vir aqui com uma técnica de oratória, etc e tal, trazer uma palavra linda, você chorar, você dar risada, né? Tem pregador que faz rir, tem pregador que faz chorar e tudo. Mas, irmãos, se eu não tiver vida em mim, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus que dá vida em mim, não adianta de nada. Eu vou arrancar aplausos, vou arrancar elogios de todos vocês, mas eu vou ser um sepulcro caiado. E aí eu temo e tremo quando eu vejo essa palavra. Porque quando chegar naquele dia, o Senhor Jesus fala assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Ah, Senhor, em teu nome profetizei. Em teu nome falamos em língua. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno. Então, ser cristão evangélico é sério, irmãos. Muito mais nos tempos de hoje. 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Irmãos, lembre-se e obedeça aquilo que
A igreja ouviu. Irmãos, o que você tem ouvido aqui na igreja? O que você tem ouvido aqui na igreja, irmãos? Palavra de Deus. O que você tem ouvido na igreja? Palavra. Então a ordem de Deus é: obedeça, arrependa-se. A igreja precisava de um avivamento na palavra, avivamento espiritual na palavra. 2. Lembre-se, portanto, do que você recebeu, a palavra, ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá quando virei contra você. É o que aconteceu na história da cidade. Os moradores estavam dormindo, o guarda entrou pela brecha, aí abriu as portas e enquanto todos estavam dormindo um sono tranquilo, um sono de morte espiritual, o que aconteceu? Ciro entrou com seu exército e dominou a cidade. Dominou tudo. Foi tomada a cidade. Versículo 4. No entanto, você tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Irmãos, existiam 3 grupos na cidade de Sardes. Primeiro grupo, o grupo daqueles que tinham fama de estarem vivos, mas eram, na verdade, mortos. Primeiro grupo. Segundo grupo, por esse versículo nós entendemos, mas existem uns poucos que não contaminaram as suas vestes, as vestes espirituais. Não contaminaram as suas vestes. Segundo grupo, aqueles que permaneceram fiéis à palavra de Deus. Eles não contaminaram as suas vestes. Estes são dignos e esses receberão galardão, recompensa da parte de Deus. Deixa eu ver aqui, 3. E o terceiro? 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Louvado seja o nome do Senhor. E o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e reconhecerei ele diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Terceiro grupo que ali existia. Se Jesus fala que existem alguns mortos, lá no primeiro versículo, e aqui fala que existem outros que guardaram suas vestes e não se contaminaram, 2 grupos: os mortos espiritualmente e aqueles que estão santificados. Aqueles que estão em processo, não santificados, em processos de santificação. Aqueles que não perderam o primeiro amor. Aqueles que têm alegria em vir para a igreja. Aqueles que não trocam as coisas do mundo pela igreja. Aleluia. Não trocam, não abrem mão. Tal dia eu estou aqui, todos os cultos eu estou aqui. Aleluia. Eu não abro mão. Vai ter uma festinha, vai ter um futebol, vai ter o final de campeonato, vai ter não sei o que, é certo, né? Trabalho, isso e tal, eles não entendem. Mas coisas que você está livre. Olha, eu posso escolher. Igreja, eu escolho pelas coisas que não a igreja. Então, estes eram os mortos espirituais. Mas existia um terceiro grupo, que era aqueles que estavam assim, cambaleando. Estavam na UTI. Tanto é que no versículo 2, Jesus, o ressurreto, vem falar com advertência. Olha, guarda aquilo que tu tem. Guarda aquilo que tu ouviu. Se arrependa. Obedeça. Porque, irmãos, o abecedário do cristão é obedecer. Obedecer. Que a rebeldia já é coisa do maligno, não é de cristão. Pessoa que não obedece, está fora. Aí, peraí. Então, alguns que não se guardaram, não entraram na licenciosidade peculiar da cidade, mas o quê?
íntegros, retos, amém. Poucos, eram poucos, remanescentes da cidade de Sardes. Aí o que acontece? Aqueles que já estavam mortos e aquele cujo Senhor adverte, por causa do seu amor, por causa da sua longanimidade. Opa, peraí, você está na UTI espiritual, cuidado, olha, volta, se arrepende. Tem um versículo também que fala, né? Lembre-te de onde tu caíste, volta às tuas primeiras obras. Você está aí, lembra da palavra, lembra daquilo que você ouviu. É pouco que você guardou, é pouco que você reteve, mas isso daí fortifica ele. Fortifica aquilo que você estudou, fortifica aquilo que você aprendeu. É pouco, mas fortifica. E aí a gente vê aqui, irmãos, eu quero ler uma passagem, aqui que eu separei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É Isaías, o versículo que eu deixei de mencionar. É Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. A igreja de Sardes tinha perdido totalmente o temor a Deus. Temor. Porque se as obras desta igreja não eram íntegras, o que supõe-se? Supõe-se que a igreja, as pessoas, estavam na igreja trabalhando, não estavam paradas, estavam trabalhando, mas o Senhor que tudo vê, tudo sonda, ele estava vendo que as obras destas pessoas não eram íntegras. Você pode ser até um membro no banco, mas você pode estar vivo, mais vivo do que muitos que estão operando e trabalhando na casa do Senhor, e vice-versa também. Amém. Lá em Sardes, não necessariamente que trabalhar ou deixar de trabalhar na casa do Senhor te faça mais fervoroso ou menos amoroso. O trabalho na casa do Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15:58. Amém. Eu amo trabalhar na casa do Senhor. Mas não adianta nada eu trabalhar na casa do Senhor e eu tiver a aprovação apenas dos homens, apenas do pastor da lã, apenas do diácono, apenas de qualquer pessoa que seja, e não tiver a aprovação de Deus. Não adianta de nada. Eu posso fazer mil e umas coisas, mas se eu não tiver a aprovação da parte de Deus, irmãos, os homens vão aplaudir, os homens vão fazer reverência, continência, isso e tal, mas irmãos, Deus não está aprovando. Às vezes o que o homem aprova, a questão do mundo, tem um parente na família que quando fazia sol, domingo de manhã, tinha escola dominical. E aí falava, tu vai para a igreja. Que isso? Deixa de ser doido. Pô, um sol desse, a praia lotada, tu vai para a igreja, vamos para a praia. E vinha vários convites, graças a Deus ele não foi. Graças a Deus, em todos eles rejeitou. Mas vem os convites. O pior é se tivesse aceito. Aí é problema. Aí a questão da fraqueza espiritual, da sonolência espiritual e a necessidade de ter um reavivamento. A chama precisa ser alimentada. Colocar os gravetos lá para o fogo acender. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui outra passagem que eu já vou terminar. Aqui. Romanos 12:1. Portanto, rogo-lhes que, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem pela renovação de suas mentes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário,
tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Está notando algo semelhante a Sardes? A autoconfiança extrema não era dosada, não era medida. Se autoconfiante, muita autoconfiança, essa é a pior coisa que a igreja de Sardes tinha. E aí tanto é que foi surpreendida, melhor dizendo, à noite, como que fosse um ladrão. Foi tomada de assalto. Ao invés de influenciar, foi influenciada. Deixa eu ver outro versículo aqui, outra passagem. Tem. Eu vou dar só as passagens aqui, pastor. Deixa eu achar aqui a referência. Deixa eu ver aqui. Acho que é Hebreus 12. As pessoas eram muito cômodas, o comodismo tomou conta dessa cidade. Hebreus 12. Vejam, presta atenção nesse versículo aqui, irmãos, nessa passagem. Hebreus 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. Irmãos, a frieza, a sonolência espiritual, às vezes é comum na igreja. Mas, irmãos, esta pessoa que porventura está fria espiritualmente, ela deve ser ajudada. Olha o que o versículo diz, irmãos. Não apontada, irmãos. Às vezes a pessoa erra, peca. Irmãos, ela não pode ser apunhalada. Ela não pode ser colocada mais para baixo. Não pode. Nós somos responsáveis por edificar os nossos irmãos uns aos outros. Paulo já dizia isso. Fortalecei-vos aqueles que estão com os joelhos trôpegos e os pés vacilantes. Não vão ficar criticando, porque, e muito menos, irmãos, lembrando do passado. Porque a gente condena muitas pessoas pelos atos do passado, mas nós esquecemos que Deus é poderoso para transformar a pessoa. O passado ficou na cruz do Calvário, ponto final. Eu não tenho que julgar uma pessoa no presente por causa do passado dela. Muito menos, irmãos, julgá-la, apunhalá-la, apunhalar ela por conta do pecado, porque o pecado é diferente, irmãos. Pecado é pecado, ponto final. Nós estudamos aqui na escola dominical, pecado é pecado. Porque fez isso, fez aquilo, tá? Era casado, casada e adulterou com o outro durante o casamento e tudo. Aí a pessoa condena. E a pessoa que, às vezes tem a língua comprida, fala mal dos outros, tem espírito de mexeriqueiro, de fofoqueiro, tem a língua que incendeia uma floresta e tudo. Aí a pessoa condena o outro, mas assim mesmo não condena. Por que eu faço acepção agora do pecado? Se pecado é tudo a mesma coisa. Então a gente tem muito esse costume, que não pode ficar na igreja. Tem que ajudar. Vamos aqui, continuando. 14. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 15. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. 16. Que não haja nenhum imoral e profano como Esaú, que porque uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Por aqui tá bom, irmãos. Esaú, nós somos responsáveis por manter os nossos irmãos acesos espiritualmente. Isso, irmãos, não é só responsabilidade do pregador não, viu? Isso não é só responsabilidade do pastor não. Desculpa estar falando, pastor. Isso não é só responsabilidade do pastor não, irmãos. Que como Adão, o que ele fez?
ele transferiu a sua responsabilidade diretamente para Deus. Olha, a mulher que tu me deu, peraí, e essa sua responsabilidade? Então, irmãos, todos nós, a igreja toda, é responsável por edificar a cada um que está do seu lado. Edifique seu irmão. Ah, errou, cometeu um erro grave, não interessa, abençoa e dá a mão para ele e levanta ele. Levanta. Pessoas que às vezes, que nem Esaú, se trocam a sua bênção por um momento de prazer, um momento de prazer lá mundano. Irmãos, errou, se arrepende, Deus dá a advertência, se arrepende, volta naquilo que você aprendeu, ainda é pouco, e levanta, ajuda a pessoa. É melhor serem dois do que um. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe. Amém. Paz. Glória a Deus. Amém. Eu vou fazer uma análise assim da abordagem feita para entrar apenas no relatório final. Éfeso foi a igreja desviada. Aproximadamente alguns 40, 100 anos, 30 anos sem. Esmirna, a igreja perseguida. Lembram? Esmirna, do sofrimento, perseguida. Aliás, a igreja que teve o elogio, nenhuma punição, nenhuma coisa, problema. Qual a segunda igreja que vai ter só elogios? Esmirna. A próxima que nós vamos estudar semana que vem, que é Filadélfia, a igreja do avivamento. Eu queria falar isso aqui para vocês entenderem, sábios. Porque a igreja que vem agora é a igreja do avivamento. E aí vai começar a reviravolta de Deus. Passaram-se 1000 anos. Aí vamos lá. A igreja de Pérgamo, licenciosa, lembra? Jezabel, sinagoga de Satanás, sedução. Aí Tiatira, a igreja relaxada. Era realmente relaxada, como eu falei. Ou seja, a igreja que entregou os pontos, relaxou. Passou 1000 anos dessa igreja. Que característica dessa igreja? 1000 anos. Imagine, ano 500, 1000 anos, aparece agora ano 1500. A maior fase de igreja foi essa da igreja. Já pensou 1000 anos relaxada? Aí vem Sardes, sabe como? Morta. Por que morta? Já foi aí. Toda a forma, o entendimento da igreja de Sardes se reduz a um pequeno resumo. E é isso que Jesus queria, tá? Eu vou dizer, se for uma coisa aqui que eu concordo, mas eu vou dizer para você, não precisaria mais Jesus falar se tem Jezabel, se tem sinagoga, porque ele não vai abordar isso. Isso aí é consequência da morte. Jesus ele vai falar na igreja de Sardes da morte espiritual. Praticamente se resume a isso. E eu vou dizer como é que ele começa a carta. Sabe como é que ele começa a carta? Olha lá. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é os 7 Espíritos de Deus? Eu vou mostrar para você que ele falou no início. São as 7 operações do Espírito Santo. As 7 operações de vida, de plenitude espiritual. Porque quem apresenta a igreja de Sardes é esse Espírito? Porque é uma igreja morta. É os 7 Espíritos de Deus do avivamento que apresenta essa igreja. É os 7 Espíritos que está ali para poder contribuir para que você viva a plenitude de Deus. Tenha o melhor, conceda o melhor de Deus e sente a plenitude da operação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí vamos lá. E é assim: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Morte, quem está na morte espiritual gosta de mostrar aparência. Sou isso, sou aquilo, sou isso, mas não é. Não é. O Espírito Santo de Deus sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem é que está produzindo, ele sabe quem é que está deixando de ir à praia para uma coisa na igreja. A questão não é a praia. A questão é o sentimento que faz você trocar uma coisa que é boa, de buscar a Deus, por uma coisa que, mas eu vou falar, esse julgamento é só o Espírito Santo no seu coração.
Eu nunca vou chegar aqui e cobrar ninguém porque está indo a um lugar, ou outro, não. Já pensou se eu for tentar buscar isso? Não vai dar certo. Eu vou estar sendo também, sabe o quê? Muito material. Eu vou procurar coisas materiais para ver se acha as espirituais. Quem sabe é Deus. Porque quem pesa o coração é Ele. Então, se alguém pode estar indo para a praia, é porque ele está indo com o pai e a mãe que não vê há muito tempo. E na hora de ir à praia, eu queria estar na igreja, mas eu vou ter que estar com meu pai hoje, eu tenho que estar com minha mãe. Eu estou falando isso porque eu fui assim. Eu passei exatamente por essas experiências. Eu ia com um novo convertido, eu levei o evangelho para minha mãe. Eu levei o evangelho para minha irmã. E eles aceitaram Jesus. E eu tive uma época que eu não podia falar nada. Eu tinha que ir com elas na praia, eu tinha que ir para lá, não sei o quê. Eu gostaria tanto de estar no domingo na igreja, mas eu ia das férias, eu tinha que ficar com elas. Sabe para quê? Para que elas vissem mais o brilho que estava na minha vida. Tive que dar tempo para isso. Então, às vezes não dá, mas eu quero para vocês o seguinte: a análise que o William fez aqui foi a análise de coração. A degradação do seu amor por Deus. Isso é um indício de morte. Eu sei que você está morrendo. Por que eu vejo aqui na culto de ceia? Porque a ceia é um culto memorial, dado por Jesus. Então, se eu vejo muita gente que não vem para a ceia, eu posso dizer que é verdade, mas eu posso induzir que está alguma coisa errada. Primeiro, porque quem não vem para a ceia, quem é que não ceia? Quem não ceia, quem está no pecado. Vamos dizer, não está bem espiritualmente. Não é fato de nós julgarmos, porque tudo pode acontecer com cada um de nós. Né? Mas é o seguinte, não vem na semana que vem, não vem está morto, está frio. E esse sentimento de frieza vai bater a porta da gente. Passou por mim já, várias vezes. Hoje eu já estou mais esperto. Quando vem a frieza, eu não deixo ela vir. Mas tem muita gente que não sabe dominar a frieza. Então, vamos lá. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Fala assim, vigia, irmão. Vigia. Vigia, irmão. Vigia, irmão. Quer ver quem é morto, para não ficar morrer espiritualmente? Vou falar, vigiai e orai. Não adianta você ser um grande homem de oração. Você não vigia. Não tem sentido, é mesmo que você é o seguinte, mostrar ser poderoso, e esse poderoso de P minúsculo, tá? Nós somos poderosos de P minúsculo. Nós somos poderosos. E de repente, irmão, você na esquina tem cara. Eu já tive aqui, eu já vi aqui quando eu estava como pastor, eu já vi pessoas assim. Se achavam poderosos de orar, de demônio cair, e caíram na esquina mesmo, cair feio. Então, não é que eu quero julgar os motivos da queda, mas é o seguinte, você tem que cuidar e vigiar. Todos nós, independente de qualquer um, eu, pastor, qualquer um, temos que vigiar. Se não vigiar, morre. Confirma o restante. O que se confirma o restante? Eu fui atrás no detalhe e descobri o seguinte: essa igreja de Sardes já está morta. Aí começa a surgir um movimento. Todo mundo acha que foi um movimento, poderia ser o avivamento, né? Mas não foi. Porque aí foi a reviravolta. O ponto, mas está lá embaixo ainda. O vértice da mudança é ali. Só que o seguinte, luteranismo hoje, sem julgar a igreja, é isento de evangelho. Você me desculpa, não estou julgando o luterano, mas luteranismo. Hoje na igreja, no Brasil, o luteranismo, que eu para a Europa, é diante das igrejas pentecostais. Eu vou falar, ela está lá, toma uma cervejinha, um churrasco. Vou falar vários livros aí que você vai ver. O luteranismo não ficou na história. Não ficou, não. O Lutero era Lutero. Ficou por isso. Mas Lutero foi usado para poder quebrar isso. Para 95 teses em Lutemberg, lá na Alemanha. Por que ele foi usado? Porque ele deu esta visão e começou por ali. Porque em 1666 vai começar um dos maiores movimentos evangélicos por todo o mundo da história. O pietismo. 1666, vocês estão aí, 1500 e pouco.